do Pova maravilhosos! Estamos aqui com mais um de Papo com a Cacá podcast. Já é o terceiro, hein, galera? E a minha convidada de hoje é a Diana. O sobrenome dela eu não vou falar, porque é só para os fortes, hein? Personal training, terapeuta de barra de axis, PNL e treinadora emocional. A mulher é completa. Eu quero primeiramente fazer um agradecimento ao nosso colaborador Under Barbershop, que está fazendo toda a iluminação do nosso estúdio. Tá? Muito obrigada, Under, por estar nos auxiliando nessa parte de iluminação. Di, conta um pouquinho pra gente sobre você, de onde você veio, de onde você é, o que você faz hoje em dia, porque olha, é bastante coisa, hein? É muita coisa. Então, eu tenho 42 anos hoje e eu vim de Porto Alegre em 2001 para Florianópolis para poder estudar, porque o meu sonho era fazer educação física desde a época da escola. E quando eu comecei a competir pelo handball, depois eu passei para o futsal, e eu tinha uma professora de educação física que eu era apaixonada, porque ela transformava vidas. E toda vez que eu olhava para ela, eu dizia assim, nossa, eu quero fazer isso. E eu me encontrei no mundo dos esportes, eu me encontrei transformando vidas, e era o meu sonho fazer educação física. E na época foi bem difícil, porque meu pai, né, ele não aceitava que eu fizesse educação física, porque não dava dinheiro. Então, foi bem complicado. Deles, né? É de pai, né? Que o pai Sim, sempre quer o melhor para o filho, né? Então, ele sonhava que eu fizesse sistemas de informação, TI, porque era o que dava dinheiro, né? Ele não queria ver a filha dele passando trabalho. E, na época, eu não entendi, né? Eu fiquei muito revoltada, porque era o meu sonho. E aí eu comecei a trabalhar para poder pagar minha faculdade sozinha. Eu falei que eu ia arrumar um emprego e ia pagar minha faculdade, né? Quantos anos você tinha quando você decidiu? 17. 17 anos. 17 anos. Eu me formei na escola. Meu primeiro vestibular foi para TI, que lá era na UFSC, né? Na Federal, na UFSC, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Então eram 5 dias de prova. No segundo dia eu já tinha desistido. Só que eu não contei para ele que eu tinha desistido, porque eu saía de casa para fazer a prova, mas eu ia a gente tem o Bourbon Shopping lá, né? Ia para lá até dar o horário de sair da prova, porque não era o que eu queria. E educação física só tinha na particular. Comecei na UBRA, eu me inscrevi, passei, fiquei muito feliz. E aí ele disse que não ia me ajudar a pagar, né? Porque não achava que era para mim. Então eu fui trabalhar. Estava praticamente dando uma decepção para ele, exato. Né? Então... Mas ele fez o melhor que ele podia com o que ele sabia na época, né? Ele queria, na verdade, me proteger, só que como a gente é muito adolescente, não entende, né? E aí eu fiz o primeiro semestre, todas as matérias, eu paguei, e aí no próximo semestre começou a ficar mais caro, aumentou. E aí eu me lembro que eu escolhi 3 matérias para fazer, no outro semestre escolhi 2 matérias para fazer, e aí eu pensei, pô, vou levar 10 anos para me formar. O que eu fiz? Tinha um amigo meu em Floripa, que era da época da escola, tinha vindo para cá. E eu falei para ele, o que tem de universidade aí? Ele falou, tem o Udesc. Eu falei, legal, vou pedir transferência. Pedi transferência para o Udesc. Quando as coisas são para acontecer, né? Foi o último semestre que foi feito o processo seletivo sem prova, só pelo currículo grade escolar da faculdade. Caraca, uma grande oportunidade. Enorme. E eu validei quase todas as matérias que eu tinha feito. Aí eu consegui, e 2 dias antes de eu vir embora, eu falei para ele, eu tô indo embora. Eu perguntei, você vai pagar minha faculdade? Não. Eu falei, então tá, então eu tô indo embora. E a reação dele? Ele não acreditou. Ah, ele não acreditou. A filhinha que sempre estava junto, né? Sim, mas eu era a primeira, né? Eu fui a primeira, né? Eu sou a mais velha. Vocês são em quantos irmãos? Eu e minha irmã só. Só 2? É. E aí eu tinha que vir embora, eu fiquei muito doente, na verdade, antes de vir embora, de pegar o ônibus para vir para cá. E deu treta lá em casa, meus pais brigaram, porque meu pai não queria que minha mãe trouxesse, não queria que eu viesse, porque eu tava muito doente, eu vim com 42 de febre, e eu falei, eu vou fazer porque eu fui atrás do meu sonho.
né? E eu vim, minha mãe me trouxe, ficou o final de semana comigo. Na segunda-feira eu comecei a faculdade, bem feliz. Na quarta-feira eu consegui meu primeiro emprego na academia. Ai, que maravilha! Foi muito já rápido. engatou, já foi. Foi muito rápido. Quando é para acontecer, as coisas realmente acontecem. E não, quando a não passa gente muito decide, trabalho. né? A gente precisa Sim. decidir o que a gente quer. Então, nem sempre é fácil a gente ir contra uma pessoa de autoridade, que é Claro. o nosso pai, né? E tem muito valor pra gente o que ele pensa, mas eu queria fazer por mim. E Que era o teu sonho, era uma coisa que você queria. exato. E aí fiz a faculdade, consegui meu primeiro trabalho, ensinei muitas pessoas, né? Aprendi muito, passei muito trabalho, porque aí vem o que eu entendo hoje, que são crenças limitantes que a gente absorve de pessoas de autoridade. Como meu pai tinha dito que eu ia passar trabalho, eu passei. Porque ele que tinha falado, né? Sim. Então, eu passei fome, passei frio, passei trabalho, caminhei, tipo, pra quem mora aqui em Florianópolis, né? Eu saía do Cobrasol, que era onde meu amigo morava, e ia para Coqueiros a pé. Caramba! Para poder estudar. Muito longe! Era, muito longe, mas eu fiz. Mas sim, já tinha ônibus naquela época? Já, só que eu não tinha dinheiro. Ou eu pagava o passe do ônibus, ou eu comia. Aí tinha dia que eu tinha que escolher, né? Tinha dia de chuva, eu não comia para poder ir de ônibus para não me molhar. Então, assim, Foram quantos anos nessa trajetória? De 2001 a 2005 eu fiz isso. Foi muito tempo. Longo. Foi muito longo. Mas olha, onde ela está hoje, né? Com todo o trabalho que ela passou. E é assim, a gente tem que tendo experiências, tem que ir fazendo o que a gente realmente gosta para estar onde a gente está hoje. Eu me formei em bacharel, me formei em licenciatura, então eu posso atuar nas duas áreas, né? Eu tenho as duas formações. Eu já tive o privilégio de fazer o treino dela, viu, gente? É pegado. Se eu não me engano, ainda tem vídeos, ou no Facebook ou no Instagram. Tem, no meu Instagram ainda tem. Ainda tem. E dá resultado, dá. E rápido. Dá, pior que dá. Di, e por que deixar o teu sonho da educação física para fazer o que você faz hoje? Porque são coisas totalmente diferentes, né? Então, não são tão diferentes. Eu tinha essa visão também. Mas sabe que assim, ó, com o passar dos anos, eu acabei... O professor de educação física, ele acaba sendo um psicólogo, sem ter o conhecimento da psicologia, né? Então, porque a gente tem na faculdade a matéria de psicologia do esporte, mas ela não é propriamente para trabalhar o psicológico do aluno. E eu comecei a perceber, eu sempre tive uma maneira diferenciada de lidar com os meus alunos. Eles nunca foram só alunos, só número, só dinheiro, né? Sempre eram pessoas que eu queria transformar vidas, eu sempre quis isso. E aí eu sempre dava o meu melhor, a gente sempre conversava sobre outras questões, tinha vezes que meus alunos não queriam só treinar, só queriam alguém para ouvir, né? E aí eu falei, caraca, tem que ter alguma coisa a mais do que isso. Não é só treinar pessoas. Né? E aí eu sempre dizia assim, Deus, né, para quem acredita em Deus, universo, mas eu dizia, oi Deus, sou eu de novo. Por favor, me mostre pessoas que me ensinem algo além do que eu já sei. Me mostre quem são essas pessoas para eu aprender a ensinar mais do que eu já sei. E Deus é tão bom que Ele ouve a gente, né? E aí eu conheci muitas pessoas, eu aprendi muito aí, foi onde eu conheci PNL, onde eu conheci muitos coaches maravilhosos, fiz várias formações de inteligência emocional, né, com a PNL, conheci barras de Axis, que é uma terapia maravilhosa também, né, que trabalha crenças limitantes, que ensina sobre crenças limitantes, e aí foi onde eu conheci a formação de treinador emocional que eu faço hoje. Então, uma profissão liga com a outra. Então, eu consigo trabalhar corpo e mente juntos. E o que é a educação física? Mente sã, corpo são. Sim. Então, eu consigo agregar tudo isso hoje. Ainda amo a educação física, porém, o meu trabalho que eu escolhi para ser o principal hoje, ele me possibilita transformar muito mais vidas. Que é a sua fonte de renda principal, né? Eu já atendi pessoas de Nova York, eu atendo umas 30 mulheres do Espírito Santo, que é online, né? Eu também tenho assessoria online de personal, mas não é mais o meu foco tanto, sabe? Então, eu trabalho com os dois.
Só que eu só diminuí, hoje eu consigo escolher quais as pessoas eu quero treinar, quais os horários que eu vou treinar as pessoas, né? E quanto tempo eu vou dedicar para esse outro trabalho. O limite é a gente que coloca na gente mesma, né? A mente da gente é que controla tudo. Se eu pensar que eu não vou conseguir, ou se eu falar, eu vou tentar tal coisa, gente, não é tentar. Eu vou fazer porque eu vou conseguir fazer. Pensamento positivo sempre. Todo mundo pode dizer, é muito otimismo. Não é, gente. Se eu disser que não vou conseguir fazer tal coisa, com certeza eu não vou conseguir fazer. Então, a mente lidera todo o restante. Isso é bem legal, tu falou da pensamento positivo. Eu vou começar a ensinar, pode, Cacá? Pode. Pode fazer o que você quiser aqui. Gente, eu tem um salão de beleza, o Marbelas, aqui no Ingleses, né? Em Florianópolis. Inclusive fez toda essa produção. Né? Eu dei um treinamento para a equipe de sucesso, atendimento de excelência, encantamento cliente, né? Mindset, a ambição, amor próprio, para a equipe se engajar melhor, que é uma equipe de beleza, né? Claro. Trabalha a beleza. E a gente falou sobre isso. Um dos assuntos foi pensamento positivo é ruim. Por quê? A cara dela foi... tipo, como assim? Porque, pensamento positivo. Tá, vamos falar de saltar uma caixa, que é fácil todo mundo visualizar, né? Então, vamos supor que a Cacá tem muito medo de saltar uma caixa. Ela pode ficar lá, eu vou conseguir, e aí ela tenta 30 dias. Todos os dias dentro de um mês. E ela não consegue pular essa caixa. O que acontece com esse pensamento positivo dela? Vira frustração. Não adianta eu pensar positivo porque não acontece. O que a gente deve fazer aqui? Ter a mente positiva. O que é a mente positiva? Eu ver o lado bom da situação. Exemplo, eu ainda não consegui pular a caixa, porém, ontem eu saltei mais baixo que hoje. Então, se eu conseguir tentar continuar fazendo aquilo dali, eu vou melhorar em outras áreas. Vou melhorar o meu salto, eu vou melhorar a minha concentração, eu vou melhorar as outras visões que eu tenho daquela caixa. E eu vou continuar tentando porque eu tô vendo o meu progresso todos os dias. Então, não é só pular uma caixa. Não. Você vê que envolve muita coisa, gente. Pensamento positivo. Esquece o que eu falei anteriormente, foca aqui, tá? Pensamento positivo não é sempre uma boa opção. Mente positiva. Mente positiva. Encontrar o lado bom de todas as situações. Isso é ter uma mente positiva. E aí você desfoca do seu problema, que é o eu não consigo. Eu foco qual é a possibilidade que eu tenho que fazer. Eu preciso pular. Mas para eu pular, o que eu tenho que melhorar aqui? Impulsão, explosão, pliometria, força. Então, se eu trabalhar todas essas áreas, eu vou conseguir pular a caixa. Vai ficar mais fácil. Que loucura, gente. Você tá vendo, né? Quando eu falei que ia ter muito aprendizado, eu não tava mentindo. Aqui, ó. Di, o que é desafio para você? Desafio para mim? Desafio eu topo todos. O que vier, eu tô indo, tô topando. É assim, desafio é algo que para mim não chega a ser impossível, pode ser difícil. Eu vou, com a inteligência emocional que eu tenho hoje, eu analiso se eu vou sair ganhando algo mais do que eu deixar de ganhar. E aí eu vou dar o meu melhor para fazer aquele desafio. Não é ser perfeita, não é ser... hoje eu não tenho mais essa vontade de fazer tudo certo, tudo perfeito. Eu tenho vontade de fazer o meu melhor. Então, é eu me desafiar todo dia. Tem uma das coisas que eu posso dizer assim, que eu gosto de ensinar para quem tá comigo, tá? Todo dia é o seu dia 1. Todo dia é o seu dia 1. Porque quando você abre o seu olhinho, você acorda, você começa do zero. Então, esse dia é um desafio para você. Você chegar no final do dia e conseguir deitar a cabeça no travesseiro e mesmo que teu dia tenha sido muito ruim, você agradecer. Isso é um desafio. A gente acordar todos os dias, às vezes, para fazer todo dia a mesma coisa, né? Tem gente que tem uma vida, vamos colocar assim, uma vida tranquila. Eu acordo, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero.
Mas tem gente que não, tem gente que acorda todo dia, faz a mesma coisa todo dia, vai para o trabalho todo dia, volta para casa todo dia, e são dias sequentes. Di, aproveitando o gancho que você falou que se conhecendo, você sabe o teu lado que sempre quer ganhar algo em troca. Você pode explicar um pouquinho mais como funciona isso? Isso Boa pergunta. Então, todos nós temos 5 traços de personalidade, né? Formados da gestação até por volta de 5, 7 anos de idade, tá? Que é o em cima da minha mentoria hoje, né? Que eu trabalho com isso. Então, esse traço que sempre quer ganhar algo chama-se psicopata. Não é distúrbio mental, tá, gente? É o nome científico de Freud, Reich e Lowen. Então, tem base científica. Então, eu ensino o científico. Então, é um traço que ele é extremamente negociador. Ele é o traço que articula as pessoas e as coisas para que as coisas e as pessoas façam algo para ele sair ganhando. E não é errado. Então, assim, eu vim aqui hoje conversar com a Cacá, porque eu sei que vai ser bom para ela, vai ser bom para mim. Então, isso aqui é o recurso desse traço, vai ser bom para nós duas, né? Agora, se eu estivesse com esse traço na minha dor, tipo assim, chateado ou brabo, eu já ia dizer assim, eu vou, mas o meu cachê é tanto. Só eu saio ganhando. Entende? Então, assim, e esse traço, ele realmente gosta das coisas boas, ele gosta de ostentar, ele tem ambição na vida. É o traço que faz a gente sonhar alto. Aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero ganhar com isso. Um traço bem forte, hein, gente? A gente vai chegar lá. Ontem eu dei uma olhadinha. Antes de estar aqui contigo, eu dei uma olhadinha nesses traços aí. Di, você trabalha também com barra de Axis. Sim. O que é? O que significa? Para que serve? Como isso é bom pra gente? Porque eu vi que tem vários benefícios, né? Muitos. Então, barras de Axis trabalha com energia quântica, tá? A gente fala que é uma terapia, mas ela não segue a mesma lógica da terapia. Mas trabalha com energia quântica. Então, são 32 pontos mapeados na nossa cabeça, comprovado cientificamente que existem, responsáveis por medos, traumas, crenças, limites que nós temos. E aí vai entrar a crença limitante de pessoas, mas que a gente traz da ancestralidade, né, de vó, mãe, e vem trazendo isso. Para quem acredita em vidas passadas, para quem acredita em outras dimensões, então tudo isso a gente traz. Porque do 0 aos 7 anos, a criança, ela não tem filtro do que é certo e errado. Então, ela absorve tudo. Vamos supor que se tu tivesse um filho nessa idade, e a gente está aqui conversando, e a criança está brincando ali no chão. Tudo que a gente está conversando aqui, o cérebro dela está absorvendo. Só que ela não sabe se é certo, se é errado, ela está ouvindo. Inconscientemente. E aí a criança vai crescer, e aí tem o que ela acredita e o que os outros acreditam por ela, porque ela ouviu lá. E aí, muitas vezes, é onde vai dar os medos, os traumas, as crenças, os bloqueios, porque choca com o que ela acredita e o que colocaram na cabeça dela. Então, trava vida financeira, vida amorosa, profissional, trava tudo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, ó, dinheiro não dá em árvore? Quem disse que não dá em árvore? Para eu conquistar alguma coisa na vida, eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. Eu não trabalho 10 horas por dia. Meu pai trabalhava, mas era uma crença dele. Uma coisa que ensinaram para ele, e ele aprendeu dessa forma. E ele foi passando. Então, trabalha justamente para liberar. Quando esses pontos eles são tocados, que é com os dedos, né? São tocados na cabeça, essas barreiras, elas automaticamente abaixam. Então, 1 hora de barras de Axis equivale a 1h30 de meditação profunda. Caraca! E aí tem os mantras, tem as perguntas, que eu sempre gosto, tu vai ouvir falar muito do como pode melhorar. E a gente acha que tudo pode estar ruim, Barras ensina que tudo é dual, tudo tem os dois lados. Se tá ruim, pode melhorar? Claro. Só que a gente foi programado para sempre achar o lado ruim. Pensamento positivo. Quando eu me programo para ver o lado bom das coisas, a minha mente positiva, ela funciona e eu faço o quê? Melhora a situação que tá ruim. Caramba. São quantos pontos? 32. 32. Quem diria que
Embaixo de tudo aqui tem 32 pontos que podem mudar praticamente uma vida, né? Eu trabalho com muitas pessoas que têm depressão, ansiedade, falta de amor próprio, baixa autoestima. Já fiz barras de Axis em uma menina de 15 anos que tinha vontade de se matar. Caraca. Uhum. E nunca mais de verdade, sabe? Então, que o relacionamento estava ruim, melhorou. Teve gente que acabou separando porque já não estava bom e percebeu realmente que não era para estar ali, Não era né? aquilo que ela queria. E aí conseguiu alavancar a vida. Mas a maioria dos casais, quando os dois recebem barras, o casamento melhora muito, o relacionamento melhora muito. O profissional, você começa a enxergar coisas que você talvez não enxergaria e acharia ruim. Então, infinitos benefícios. Ai, que bom. E você falou que a barra de Axis equivale a 1 hora de meditação. 1h30. 1h30. É uma opção para quem não consegue fazer a meditação. Eu também não consigo. Já tentei várias vezes sentar e todo mundo diz, elimina pensamentos, tira... Gente, eu não consigo. Se eu sentar de perninha cruzada para tentar fazer meditação, a minha cabeça fica assim. Eu não consigo não pensar em nada. Crença limitante. Viu? Crença limitante. Pensamento, mindset fixo, mindset fixo. O pior é que é real. Minha cabeça fica girando com várias coisas. O que eu tenho que fazer no meu dia, o que eu não tenho que fazer no meu dia, o que eu fiz ontem, o que eu vou almoçar. É muita coisa, nossa. Gente, isso que acontece com a Cacá, eu vou trazer para o meu estudo, tá? Para o que eu ensino hoje. Tem um traço de caráter, de personalidade chamado rígido, que quer ser o perfeito em tudo. Quer dar conta de tudo. E onde já se viu se permitir ficar sem fazer nada. Por isso que o teu cérebro não para. Ontem eu estava olhando os traços ali e realmente, eu olhei aqui, todos eles e depois eu me identifiquei com aquele, eu falei, acho que eu vou ter que entender um pouquinho mais o que acontece com a pessoa aqui, né? E realmente, gente, não dá, eu não consigo ficar parada. Como vocês veem direto no Instagram, sou ligada no 120. Eu acordo já ligada na tomada e se eu parar, é onde eu durmo. Aí eu descanso. Adoro gente difícil assim para trabalhar, gente, porque tu tem o outro traço que tem a preguiça, que precisa desse descanso. Quando você não cuida desse que precisa descansar, você sufoca ele. Aí o lado sentimental é afetado. Quem me conhece aí. Então, assim, isso que é legal, porque eu consigo ensinar o porquê. Por que você age assim? Eu consigo te mostrar quais são as formas que você mesma acolhe esses traços, que você recompensa, que você cuida deles e quantos % tem de cada um deles dentro de você. Então, a hora que um cansa, o outro precisa assumir o comando da cabeça, né? Do nosso sistema nervoso. E aí você consegue entrar em equilíbrio. Aí você deixa todos eles nos seus recursos. Eu sou uma pessoa totalmente desequilibrada, né? Porque... Não, existe pessoas que não, sem o autoconhecimento. Então uma delas sou eu, né? Porque eu fui conhecer o meu traço rígido, né? Fui conhecer o meu traço rígido ontem, me identifiquei muito com ele, inclusive, vou trazer ele para minha vida, porque, olha, não é fácil, tá? É corrido o negócio. Engatilhando nesses traços rígidos, mapa de funcionalidade, que é o que a gente está falando agora sobre os traços rígidos. Quais são os traços, qual o significado de cada um deles? E um deles foi o que eu me identifiquei. Na verdade, é mapa de funcionamento. Funcionamento, tá? Que é o gráfico que sai quando a gente faz análise corporal, tá? São 6 partes do corpo que a gente analisa, que é a cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. E aí sai um gráfico para dizer quantos % de cada um deles você tem. O que é analisado? Formato, sensação e expressão de cada um desses traços, tá? E aí vai te mostrar o quê? Nós temos 5 traços. Então, nós temos o esquizoide, que vai da gestação até 1 mês de vida fora da barriga da mãe.
Temos o oral, daí o esquizoide tem o medo da rejeição, tá? E tem o recurso da criação e imaginação. Já vai fazendo sentido aí. Já vai virando chavezinhas aí. Aí, logo em seguida, vem o oral, que é na fase da amamentação e desmame, tá? Que o medo dele é o medo do abandono, de não se sentir cuidado. E tem o recurso da comunicação, acolhimento, a sensibilidade, né? Tem o sexto sentido aguçado. Depois vem o psicopata, que é na fase que a criança começa a engatinhar, a brincar sozinha, fazer aqueles bichinhos bonitinhos, aquela fase fofa da criança, né? Que ela entende que não existe só a mãe, que ela pode ir sozinha. Então, se forma esse traço, que aí o medo desse traço é o da manipulação e de ser passado para trás. E o recurso, que aí é a negociação, a articulação de coisas e pessoas. Sabe o gatinho de botas do filme do Shrek? Que ele olha assim, é porque ele é um traço psicopata. Ele seduz com os olhos para as pessoas fazerem o que ele quer. Aquelas crianças que vão no mercado e choram sem uma lágrima, é o psicopatia Lágrimas sendo de crocodilo. formado ali. Exato. Então ele quer algo e ele precisa fazer alguém olhar para ele. Depois vem o masoquista, que é feita, que a formação é feita na época do desfraude da criança. E aí tem um segredo aqui muito, muito importante. E vai ser muito legal, eu vou falar esse segredo aqui, desse traço. Vai ser revelado. Vai. Porque isso é uma coisa assim, como eu falo que eu gosto de transformar vidas, né? Isso ninguém ensina pra gente. Não aprendi na faculdade, eu tive formação de psicomotricidade, de todas as fases da criança, né? Que eu ia trabalhar com crianças. Não ensinam, nunca vi em curso nenhum. Só nessa formação que eu fiz, tá? Que tá no estudo de Freud, Reich e Lowen. Se vocês forem procurar, tá lá. O desfraude, a época de fazer o desfraude da criança, não é no verão, não é nos 2 anos. Ninguém sabe nada, ninguém ensina nada certo. Então, como que se dá, né, essa formação dos traços? Através da mielinização, que é o quê? Os neurônios do cérebro da criança vão ganhando ramificações, que são as sinapses, e aí eles vão conectando pela coluna vertebral da criança, vai passando dando controle e sensação das partes do corpinho da criança. Então, quando essa mielinização chega nos esfíncteres da criança, que dá o controle do xixi e do cocô, é que ela vai poder saber que ela precisa pedir, que ela fez um acordo com o pai e com a mãe para avisar ou para sair correndo. Só que como que eu visualizo isso na criança? Quando eu visualizo que ela consegue subir um degrau sozinha, sem segurar em lugar nenhum, sem pedir ajuda, sem pôr as mãozinhas no chão. Por quê? Porque a milenização chegou ali, ela tem força na perninha para ir sozinha, então ela consegue ter o controle do xixi e do cocô. Caraca! E aí essa criança, ela vai conseguir ter autonomia. Quando isso eu não respeito, eu coloco esse traço na dor. O que acontece? Esse traço, ele é sentimental, mas ele não consegue falar. Isso é muito importante a gente explicar, porque as crianças precisam ser mais evoluídas, né? Os pais precisam aprender muito também. Então, o que acontece? Eu explico para a criança, eu faço um acordo com ela. Ela não tem entendimento do que aconteceu. Saiu. Escapou. Só que tá, 2, 3 dias, ok. No 5º dia, os pais estão brigando. Eu sou professora, né? E eu sei que os pais, às vezes, levam as crianças no médico para dizer que meu filho tem problema, porque não aprende. Eu peço e ele não faz. Só que, cara, não chegou ainda lá. Não tá na hora. Não tá na hora. A criança não entende ainda. E olha como é que fica na cabeça da criança. Cria o medo. E aí eu crio o medo de decepcionar meus pais, eu frustrei expectativas deles e tô sendo humilhado. Que loucura. É muito doido. Só que o recurso desse traço é maravilhoso também. Ele cria recurso da organização, do planejamento, de suportar coisas difíceis, de ser metódico, porque o cérebro dele começa assim, ó. Ontem, mais ou menos esse horário, eu, né, fiz xixi, fiz cocô. Então, eu já vou correr pro pinico. São estratégias. E aí, eu já atendi crianças que ficavam sentadas lá. O que tá fazendo aí? Xixi, cocô, já fez? Não. Então, eu vou brincar. Não, tia, eu vou fazer. E eles ficam lá até sair. Uhum. Então, assim, tem o lado ruim, tem o lado bom. Então, a gente precisa o quê?
Todos os traços têm. Então, a gente precisa cuidar para sempre deixar eles todos no recurso. E aí, por último, agora depois dessa aula, né? Eu já estou prestando bastante atenção. Não tenho filho ainda, então quando eu tiver, eu já vou saber mais ou menos como lidar com a criança. Exato. E aí veio o rígido, por último, que aí é na época da descoberta da sexualidade. Quando a criança percebe que o pintinho e a pepeca não fazem só xixi, dá um choquinho. Ali ele começa a despertar e começa a entender que a vida é feita em pares. E aí nasce-se o traço rígido, que aí é um traço mais competitivo, tem proatividade e é bastante ágil. Só que ele tem o medo de ser trocado, de ser traído. Então, olha, tudo isso existe dentro da gente. Tem 5 cacás aí dentro. Tem 5 Dianas aqui dentro. Tu imagina a hora que dá rebelião aqui dentro. Eu não dou conta de uma, agora eu descobri que tem mais 5. Jesus! E aí, esse é o meu trabalho. Então, eu consigo hoje te entregar como você pensa, sente e age, de acordo com esse mapa, te entregar ações e proteções para os teus traços e mostrar que pessoas, ambientes, lugares te colocam na dor ou no recurso. E aí é você que escolhe o que você quer para você. Autoconhecimento é responsabilidade. Muito autoconhecimento. Até ontem eu não sabia que existiam esses traços. Agora, galera, tratar de cuidar de todas essas cacás aqui dentro, porque elas já estão em conflito já. Já, porque você não se permite descansar. Eu até fiz um stories agora à noite, antes de você chegar, falando do podcast, né, que a gente já tá no 3º podcast de Papo com a Cacá. E a minha cabecinha, como não para, já tá pensando em outra coisa aí para trazer pra galera. E eu já tô aqui curiosa. Então, mas esse eu não vou contar aqui não, porque não tá na hora de vocês saberem, né? Vou contar só pra Di depois a gente vai conversar aqui. Di, mulher guerreira. A gente sempre fala assim, ai, mulher guerreira, pô, aquela fulana é guerreira. O que significa uma mulher guerreira? Uma mulher cansada, uma mulher sem amor próprio, uma mulher que não tem relacionamento e que não sabe cuidar de si. Caraca! Tipo assim, o que significa? Pá. Assim, o arquétipo da guerreira, ele é muito legal, né? Em momentos específicos do teu dia, tá? Exemplo, eu sou líder de uma equipe e eu vou ter que fazer uma reunião ou na hora que eu estou dando um treinamento. Eu visto essa roupa da minha guerreira, né? Minha armadura, porque aqui eu domino esse lugar. Aqui é o meu lugar, é o meu espaço. Então, eu dou conta de tudo aquilo dali, entrego o meu serviço, cuido de todo mundo. Aí é legal. Só que se eu passo o dia inteiro sendo guerreira, eu passo o dia inteiro cuidando de todo mundo, protegendo todo mundo, me preocupando com todo mundo, vivendo a vida de todo mundo, e eu esqueço de mim. E aí chega no final do dia, eu não tenho tempo para ter um relacionamento, para ter um sexo bom, para ter um parceiro. É o que muitas mulheres vivem hoje em dia. Exato. Aí eu tô cansada. A mulher hoje, ela quer dar conta de tudo. A gente sempre vê as mulheres falando que a mulher quer um lugar, um espaço no mundo para elas. Conquistamos esse espaço. Só que tem muita coisa em cima disso, né? Acho que agora, como a gente já conquistou isso, tá na hora da gente dar uma pausa e pensar um pouquinho mais na gente. Que, né, particularmente, a gente cuida da casa, cuida do marido, cuida do trabalho, cuida dos filhos, faz comida, corre no mercado, são N coisas. E realmente, quando chega à noite, que é onde a gente pode ter um pouquinho mais de tempo para nós, a gente está exausta. Então... E aí a gente troca energia, né? A gente entra na energia masculina, que é o proteger, é o prover, né? É o dar conta, cuidar de todo mundo. E aí a gente não consegue nunca achar um parceiro masculino, porque a gente entra em conflito. Então a gente sempre acha um parceiro com a energia feminina, porque é dual, lembra que eu falei? Sim. Então tudo é dualidade, é yin e yang, eu preciso ter o feminino e o masculino. Então eu vou achar alguém mais feminino, e daí vai ser os homens banana, que as mulheres dizem, pior que meu filho não faz nada, não decide nada, mas aí é assim, Cacá, o que tu acha de eu fazer tal coisa? Te vira!
Só que tu criou o teu marido assim, o teu parceiro assim. De uma hora para outra você vai dizer que você tá cansada porque ele não faz nada, mas você tá no papel errado, né? O que que é? Eu preciso tirar essa armadura quando eu chego em casa, né? E botar feminino. O que que é o feminino? É eu cuidar das minhas tarefas do lar, eu cuidar do meu lar, eu incentivar o meu parceiro para que ele suba cada vez mais na vida dele, na profissão dele, dar o suporte e a base, estar ao lado. Só que eu também tenho que fazer as minhas coisas como profissional e crescer. Ouvindo você falar isso, eu já cheguei em casa várias vezes e falei pro meu marido, disse, hoje eu quero tirar a noite de homem. Hoje à noite eu vou ser homem. Por quê? Porque o homem chega em casa, arranca o sapato, tira a roupa, se joga no sofá e hoje em dia, celular. A mulher não faz isso. Gente, a mulher chega em casa, é roupa para lavar, roupa para dobrar, roupa para passar, louça para... Oh, é muita coisa. Então, várias vezes eu chegar em casa e falar pro Ander, hoje eu quero uma noite de homem. Eu vou deitar aqui, eu vou ficar deitada, esticada, esparramada e não vou fazer nada. Gente, isso é uma noite de mulher, tá? A gente tem que transformar isso. Porque o que acontece? As mães criam eles assim, e nós, mulheres, nos colocamos na posição de mães. Hoje a gente faz tudo. Qual é o serviço deles? Então, quando eu faço esse atendimento para casais, a gente faz esses acordos. Porque é favorável para um traço, que é favorável para o outro, como que eles vão funcionar a partir dali, para que o funcionamento daquela casa, daquele lar, ele ande de acordo. Porque senão, o que acontece? Aí, ele chegou nessa situação, você fez tudo, daí na hora de dormir você tá exausta. E ele quer fazer amor. Gente, não existe. A mulher, ela começa a sentir tesão ao longo do dia, com um beijinho, um bilhete, uma mensagem, eu vou te buscar para jantar, vou te buscar para almoçar, tem uma surpresa para você em casa. Eu sempre falo isso, eu sempre digo, gente, a mulher assim não funciona, não é virar a chavinha ali. O homem é um botãozinho, olhou, pá, ligou. Mas a mulher, ela realmente precisa ser tratada como a princesa que ela é. Porque senão, não acontece. Perde o tesão, perde o amor e acaba, definha. Normalmente os casamentos que são muito longos, eles já não têm mais carícia, já não tem mais beijo na boca, que particularmente, vou revelar as intimidades, particularmente, eu às vezes cobro bastante do meu marido, porque eu sempre falo pra ele, eu disse, gente, você tá virando velho, é só bitoquinha, é só selinho, como dizia na escola, aquele beijinho assim de banguela e tchau, não é assim que funciona, gente. Tem que ter pegada, tem que chegar ali, dar aquele beijo de desentupipia e, né, pra desenvolver o tesão na mulher, senão não vai. Não vai. Uma coisa bem legal que eu gosto bastante de fazer acordos, né, isso que você falou é extremamente essencial, o beijo de língua. Sim, tem que ter. E aí, assim, agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantos dias da semana, quantas noites da semana vocês tiram só para vocês em especial? Peraí. Minha filha. Nunca. Não, difícil. Não, para dizer assim, no sábado. Porque daí no sábado eu saio do meu trabalho, ele sai do trabalho dele, a gente vem e tal. O que a gente vai fazer hoje? Vamos comer um lanche? Vamos. Vamos sair dar uma volta? Vamos. Mas, tipo, é aqui. E é difícil a gente também se envolver com outras pessoas no sentido de ter mais amizades. É sempre eu e ele. A gente vai para um barzinho? Vamos, eu e ele. A gente vai ver um filme? Vamos, eu e ele. A gente vai pro shopping? Eu e ele. Tipo, é sempre a gente, assim, eu e ele. Você tá melhor do que muitos casais. O casal precisa ter uma noite da semana pro casal de namorado, de pegada, de tesão, de um sexo bom. Tem que ter. Então, assim, a sugestão que eu sempre ensino é, vamos começar a fazer jantares diferentes. Por exemplo, da quarta-feira, que a quarta-feira todo mundo namora, né? Enfim, Com certeza. É mais fácil. Cacá, essa quarta-feira você faz um jantar diferente pra gente. Você vai procurar uma receita diferente, vai fazer um jantar, a casa vai estar arrumada, né? Mas é tua responsabilidade fazer isso.
Se quiser fazer uma decoração diferente, se quiser comprar uma vela aromática, as mulheres sempre fazem mais do que os homens, têm mais criatividade, mas mulheres, aprendam a elogiar o que os homens fazem também, tá? Porque para eles isso é muito difícil. E aí, na outra semana, é a vez dele. Chegar, arrumar, deixar ajeitadinho, cozinhar, sabe? Porque quando você faz um jantar com uma intenção, você já tem amor ali. Você já tem um carinho. É diferente do dia a dia que você faz correndo para sair, você não tá com a intenção daquele momento. É só porque você tem que se alimentar. Naquilo, né? Não tá colocando amor. Agora, quando você fecha a tua agenda, né, tipo, ó, a partir das 6h30, das 18h30, toda quarta-feira é nosso horário, nós temos que estar em casa. E aí coloca uma musiquinha, deixa uma velinha, olha como é que você já vai começando com o clima. O interessante disso que a gente falou, que a comida é feita rápida e quando a gente tira um tempinho é feito com amor, às vezes acontece aqui em casa. Porque Ander fala pra mim assim, sai Cacá, ficou muito boa essa sua comida. Eu olho pra eles, foi feito com amor. Por quê? Porque eu botei vontade naquilo pra fazer. Porque realmente, quando eu não tô com vontade de cozinhar, meu filho sai qualquer coisa. Aí, né, paciência. Mas quando a gente faz com vontade, a comida fica gostosa, tu sente que tem um toque diferente ali. Não é só uma comida, é algo que a gente fez especial. Então, tem uma diferença muito grande. Sim, e isso faz harmonia maior no casal, né? Então, a gente tem que beijar na boca, sim. A gente tem que usar uma lingerie sexy, sim. Eles também têm que estar cheirosos e perfumados, porque isso também desperta o desejo na mulher. Assim como o homem reclama que a mulher não procura, se tiver homens aqui, olha para você, como é que você está se vestindo. Você se perfuma para sair do trabalho, mas não se perfuma para sua mulher, sinto muito, ela não vai te notar. Você faz a barba de segunda a sexta, esse final de semana, ela pede, você briga? Porque é final de semana, ela não vai te querer, não vai te desejar. Então, é primeiro o seu parceiro, primeiro a sua parceira, depois o resto. Com certeza. Tem muita gente. Que aprendizado, hein? Meu Deus, tem muita coisa ainda por vir pela frente. Teve uma outra coisa que você mencionou ali, que eu identifiquei, que eu me identifiquei bastante. Eu sou daquelas pessoas que, tipo, eu faço tudo e eu quero tudo feito do modo como eu faço. E eu e Ander temos vários atritos com isso. Porque eu vou dar um exemplo, que eu sempre brigo com ele. Toalha no box do banheiro. Tomou banho, cara, tira a toalha do box, pendura no varal, que é onde ela vai secar, porque a toalha molhada no box do banheiro fica fedida, fica, nossa, horrível. E é uma coisa que a gente sempre tá batendo na tecla. E quando ele faz, eu olho para ele e digo, parabéns! Claro, naquele tom debochadinho, né, que a gente sabe fazer, mas eu sempre elogio. Quando ele faz alguma coisa assim diferente, que eu vejo que tá feitinho do jeito que eu faria, eu sempre elogio. Eu digo, ó, muito obrigada, me ajudou, me auxiliou, já diminuiu essa tarefa para mim. E é importante, porque eles acabam cuidando um pouco mais também do nosso ambiente. Eu digo que a nossa casa é o nosso ninho, é o nosso cantinho. Então, se a casa estiver bagunçada, eu, particularmente, não me sinto à vontade. Então, eu prefiro deixar a casa, por mais que ela não esteja limpa, mas uma casa organizada, a gente já se sente mais à vontade, se sente mais confortável. Vou fazer uma pergunta. Eu tenho medo dessas perguntas da Diana. Como é que está a organização da sua casa? Do seu quarto, da sua cama, do seu guarda-roupa, da sua sala, das suas coisas? Você pega uma coisa e coloca no lugar, você suja, você lava, você deixa para depois? Você está perguntando isso particularmente ou em casal? Você. Eu? Tá organizado. Tá. Sabe por que eu pergunto isso? Se eu te perguntar do Ander, você vai dizer provavelmente que mais ou menos. É uma bagunça. Eu fui querida ainda, pra ele não brigar comigo. Amor, eu te amo, tá? Por que eu pergunto isso? Se a sua casa, se você não tem o costume de já pegar uma garrafa d'água da geladeira, devolver para a geladeira, isso já mostra uma desorganização mental sua. Então, tudo se reflete no teu dia a dia. Chave. Tem um negocinho da chave.
Quando é que a sua chave tá lá no penduricalho da chave? Onde é que tá minha chave? Não sei o quê. Sempre perde. Carteira. Cadê a carteira? Homens são assim. Aí, deixa no mesmo lugar que você vai saber onde tá. Mas aí é que nem você falou, chega, larga aqui, larga lá. Aí você começa a prestar atenção o quê? Como é que está a sua vida pessoal? Teus pensamentos. Você começa um pensamento, termina. Você começa a fazer uma coisa e você termina. Isso que a Di tá falando, acho que as mulheres têm mais atenção com isso do que os homens, né? Tem homens que procuram você para poder fazer esse tipo de organização pessoal? Tem. E aí isso muito também tem a ver com o traço alto do esquizoide, que é o traço da imaginação, né? Então ele tem um alto nível de sair do mundo real, ele entra na caixinha do nada dele. E aí ele não presta atenção, ele é avoado, ele esquece. Sabe aquela pessoa que derruba tudo que pega? É um esquizoide, porque ele não dá conta de segurar as coisas. Então, esquecer, vai pro trabalho e vai de chinelo. Chega lá, putz, não peguei o meu sapato, tem que voltar em casa para pegar o sapato. Acontece muito, e aí existem checklists, que eu sempre gosto de dar para as pessoas, né? Quais são as tarefas que você tem para fazer agora de manhã? Faz o teu checklist antes de sair de casa no dia seguinte. Deixa suas coisas prontas, tudo no mesmo lugar. Só que o que acontece? Como os homens foram criados para serem servidos, porque as mães faziam isso, é muito difícil. Eu não tô sendo má com os homens, tá? Mas assim, é verdade. E as mulheres continuam fazendo isso, cuidando como se fossem filhos. Saiu de casa, pegou a chave, tá levando carteira, olha o casaco, tem Não que faz. passar em tal lugar. Sabe o que acontece? E aí acontece o quê? Qual é o nosso papel nesse caso? Não falar nada. De quem é a responsabilidade? Dele, E por que é que você toma as contas? que a gente quer cuidar, a gente quer ser a Mulher Maravilha, cuidar de Quando tudo. é que ele vai virar homem? Nunca. Entende? Então, assim, é deixar homens, mulheres que são assim também, deixar quebrar a cara. Porque a gente só aprende por dois fatores. Ou namoro ou na dor. Às vezes eu faço isso com o Ander, ele olha pra mim e diz, Cacá, tu viu minha chave? A chave tá na frente dele. Não sei. Ai, mas eu botei aqui. Eu falei, se tu botou aí, tem que estar aí. Dá um jeito. Ai, cadê o meu tênis? Não sei. Às vezes eu até guardei. Ele tirou, colocou num lugar que não era para colocar. Eu fui lá e guardei. Cadê meu tênis? No lugar onde tem que estar. Ai, mas onde é? Não sei. Tu sabe, tu mora aqui, a casa também é sua, caramba. Te vira. Exato, e é a coisa mais certa a fazer. Então, se ele ainda assim continua com dificuldades, ajuda a fazer um checklist. Tá aqui, o que você precisa? Disso, 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 disso. Ah, cadê tal coisa? Pega o teu checklist. A gente tem que deixar de ser cuidadora. O problema é que eu acho que, não vou dizer a grande maioria, mas uma boa parte dos homens não aceita isso. Eu conheço vários homens que jamais vão aceitar, não, por que eu vou ter um checklist? Eu sou homem, eu não preciso disso. E aí vem os julgamentos. Mas, gente, é muito interessante fazer isso, porque é uma forma de você se lembrar das coisas sem a mulher ficar todo o tempo te enchendo o saco. Porque acumula, né? A mulher todo o tempo tá te falando o que tu tem que fazer ou onde você deixou as coisas, enche o saco dela e enche o seu saco também, porque ela vai xingar você. Por que você não coloca no lugar? Por que você não chega e não tira o tênis e coloca onde tem que ser colocado? E, gente, vamos evitar estresses, vamos deixar tudo organizadinho para que seja uma coisa agradável para ambas as partes, né? Exato, e fica a organização da casa. Você vai começar a ver que os seus pensamentos vão ficar bem mais organizados. Com certeza. Eu, particularmente, melhorei muito a questão da organização. Sempre fui organizada na casa, mas sempre quando eu tinha que fazer alguma coisa, por exemplo, vou dar o exemplo do podcast mesmo. Ia fazer uma pauta, nunca. Eu boto o que vem, vai vindo na minha cabeça, eu vou colocando. Só que tem que ter uma ordem, uma organização para te não se perder no meio do assunto. E eu tive que aprender a fazer isso, porque
em questão de pensamento aqui, é meio bagunçadinho, né? E eu fiquei bem feliz quando eu falei com a Cacá, que ela falou, a tua pauta tá pronta. Eu falei, opa, preciso me produzir, porque o negócio vai ser mais sério do que eu pensei. Né? Eu falei, nossa, que chique. Me senti muito importante, não que eu não seja, né? Mas pela organização, tá? Então, ela olhou tudo que ela precisava saber, o que era interessante, não sai da cabeça dela do além. Vou chamar tal pessoa, ela pesquisa. Então, ela pesquisa, ela se interessa, ela já estudou um pouco, né? Eu sempre estou tentando conhecer o meu convidado para saber o que eu posso trazer, o que eu posso até questionar e perguntar para trazer um conteúdo interessante para vocês, né? Porque não adianta eu pegar qualquer pessoa e vir aqui e começar a perguntar coisas para ela que não fazem sentido nenhum. Então, a gente tem que ter um pouco de conhecimento sobre a pessoa que a gente vai entrevistar. Aqui é uma conversa, mas é tudo direcionado, não é uma coisa jogada e perdida que vou perguntar para ela sobre o sapato que ela está usando e depois vou pular para o cabelo. Não, tem que seguir uma sequência ali, né? Tem que ter uma organização. E Di, fico muito grata por você ter aceitado participar do podcast. Eu acho que vai ajudar muita gente que às vezes acha que não precisa, mas são essas pessoas, exatamente essas pessoas que precisam de ajuda. O autoconhecimento da gente leva a gente a fazer coisas que a gente jamais imagina. Então, eu digo, para você fazer alguém feliz, você precisa estar feliz. E para a gente estar feliz, a gente precisa se conhecer. Não adianta eu querer pegar uma pessoa, por exemplo, o marido, que a gente está falando de relacionamento. Vou fazer o meu marido feliz. Por que eu vou fazer o meu marido feliz? Eu sou feliz? Se eu não estiver feliz, eu não vou conseguir fazer ninguém à minha volta feliz. Então, eu preciso estar bem comigo mesma para poder fazer com que a outra pessoa se sinta à vontade comigo. A felicidade dele diz respeito a ele, responsabilidade dele. Você pode estar feliz, mas ele não, e não é responsabilidade sua. E vice-versa. Então, a sua responsabilidade é você ser feliz. Se ele é ou não, é problema dele. E aí é isso que ele tem que ir em busca. Claro. Eu ouvi uma frase uma vez que eu guardei comigo até hoje. Não basta amar, tem que querer estar junto. Exato. Então não basta você amar loucamente aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer estar perto de você, ela não se sente à vontade com você. E por trás disso sempre tem alguma coisa, né? E aí é o que eu digo assim, ó, o casal pode fazer esse autoconhecimento, pode entender os acordos, mas precisa querer. Se não quiser, tudo que você aprender, você não vai usar. Então, o querer é o primeiro passo. E querer fazer dar certo é o segundo passo. E tem que partir dos dois, né? Dos dois. Não adianta ser um lado só. Porque... E aí vai entrar assim, ó. Quando um casal destoa, né? Vou trazer da PNL agora. Quando o casal destoa, o que acontece? Vamos supor, a Cacá foi buscar o autoconhecimento dela. Ela já começou a elevar o quê? A frequência dela. Ela já começou a vibrar num grau maior. Uma energia maior. Vamos supor que o Ander, não é o caso, mas vamos supor que o Ander não queira sair do estado onde ele está, da zona de conforto dele. O que vai acontecer? A Cacá vai começar a subir e o Ander vai ficar aqui. Esse elástico vai arrebentar, porque ela não vai voltar mais para onde ela estava. Então, estado e frequência de um casal, eles têm que ser... Começou um a decolar, o outro tem que ir junto. Se ficar na mesma coisa onde está, sempre foi, porque eu aprendi assim, porque eu sou assim, mindset fixo e crença limitante, sinto muito, não vai funcionar. Uma hora a corda vai arrebentar. Exato. E vai bater forte na outra pessoa. Exato. E é assim que funciona, tem que partir dos dois lados. Um só nunca vai... Quando um não quer, dois não faz. Nós mulheres, a gente sempre quer cuidar de todo mundo. Onde fica a nossa autoestima nessas horas? Porque eu vejo muitas mulheres dizendo, eu não consigo fazer a minha unha, eu não consigo ir no salão, eu saio de casa de qualquer jeito, não tenho costume de usar uma maquiagem ou passar um batom. Galera, cadê a autoestima de vocês?
Mulherada, bora isso, passar um batom pelo menos nesses lábios, que com certeza são bem atrativos aí, né? Vamos elevar essa autoestima. Como é que funciona, como é que você lida com essas mulheres que têm essa dificuldade? A primeira pergunta que eu sempre faço é por que é que você não está se escolhendo? Porque se você não tem tempo para você, você não se escolhe. Você escolhe tudo menos você, né? Esse dia eu estava lá no Marbelas, eu estava lá e eu vou e fico horas. Não porque eu não tenho nada para fazer da vida, mas é o momento que eu marco as minhas unhas, uma vez por semana eu vou ao salão, hoje eu me permito isso, e fico 2, 3, 4, 5 horas, fico lá batendo papo, e fico conversando, né, porque eu sempre gosto de ensinar, as pessoas vão perguntando e eu vou falando. Mas teve um tempo atrás, eu ainda comentei com as meninas lá, com a equipe, né, teve um tempo atrás que, não, Deus o livre, 2 horas para fazer uma unha, não, é muita perda de tempo. O que eu posso estar produzindo? Tá louca que eu vou ficar tudo isso? Minha rígida querendo controlar tudo, ser importante, ser vista, mas não estava se cuidando. Era perda de tempo, porque tinham me dito que isso era perda de tempo. E eu tinha aceitado. Então, hoje, eu tenho salão. Eu procuro marcar no finzinho da tarde, ou depois no meio da manhã, e fecho a agenda. Até meio-dia, ou fecho a agenda das 4 às 6, acabou. Porque é o meu momento. E a gente tem o medo do julgamento das pessoas, né? Como assim? No meio da tarde você vai treinar? Herdeiro treina no meio da tarde. Herdeiro treina às 10 horas da manhã. E eu treino a hora que eu quero. Porque eu sou dona da minha agenda. Então, aí, quando a gente começa a ter o autocuidado, já começa a pergunta que eu vou te fazer é: quantas vezes você se olha no espelho e você se admira? Você tem espelho em casa? Seu espelho é de corpo inteiro? Ou é só aqueles espelhinhos do marido assim? Antigamente, com a bordinha laranja. Você se olha só quando você tá arrumada? Ou você se olha e se admira quando você tá descabelada, de ramela no olho, o bafo que acordou, pijama? Você consegue achar coisas bonitas em você dessa forma? É uma grande pergunta. Se a tua resposta for não, sinto te dizer, você vive num mundo ilusório de comparações com pessoas irreais e você não tem amor próprio nem autoestima. Chocou, né, gente? É a realidade. Eu já atendi mulheres que não tinham espelho de corpo inteiro em casa. O dia que eu coloquei na minha salinha, tem um espelho, que o dia eu coloquei na frente do espelho e pedi, me diz 3 coisas que você admira em você fisicamente. Cacá, a mulherada desaba a chorar. Porque elas olham e não se reconhecem mais. Meu Deus, onde é que eu fui parar? Quem sou eu? Quem é este corpo que tá aqui? Às vezes é tão automático, né? A gente acorda de manhã, toma nosso banho, vai pra frente do espelho. A gente pode até passar uma maquiagem, mas é automático. Tu tá ali passando aquela maquiagem no automático. É base, é rímel, blush, batom. Pronto, tô pronta, tô indo. Mas quando que você para prestar atenção no que você tá colocando em você e em você mesma? É difícil, tipo, poxa, tá, beleza, eu sou assim, sem nada, ok? E se eu botar alguma coisa em cima? Exato. Poxa, é uma transformação gigante. E aí já entra assim, ó, a intenção. Você está se arrumando para o quê e para quem? Tem que ser para mim. Se nenhuma das respostas for para você, tá errado. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Muitas vezes. E antigamente, eu vou colocar assim há 1 ano e meio atrás, eu me arrumava para ir para o shopping. Eu ia ver mais gente. Eu trabalho com atendimento ao público hoje. E não é indo para o shopping que eu vou ver mais gente. Eu vejo gente todos os dias no meu trabalho. E por que eu não me arrumava para ir trabalhar? Eu acordava do jeito que eu acordava, eu ia. Hoje, eu não saio de casa sem uma maquiagem. Tu tá cuidando de um dos teus traços, que é o rígido que gosta disso. Mas a gente tem o traço oral também, que ele não gosta.
E aí a autoestima, ela também está bem quando você está bem com você sendo daquele jeitinho. Não, hoje eu não tô afim de passar maquiagem e tá tudo bem. Hoje eu não tô afim de pôr um brinco e tá tudo bem. Se alguém vier dizer pra mim, nossa, mas você nem se arrumou. Não, porque eu sou linda assim. Olha a diferença. É você saber quem você é. Então, isso é ter amor próprio. É eu saber que eu sou bonita do jeito que eu sou. Eu me acho bonita na hora que eu tô treinando suada, descabelada. Me acho bonita quando eu me arrumo. Mas como esses dois traços são dois traços diferentes, eles brigam. Então, eu tenho 35% de rígido e 27% de oral. Eu tô arrumada, mas eu tô de sapato baixinho. Porque é muito difícil eu ficar arrumada e de salto alto. É pra uma coisa grande daí, né? E ainda assim eu preciso levar algo confortável. Então isso é autoconhecimento, é eu saber que eu preciso negociar com esses traços. E que eu vou estar bonita mesmo sem o salto. Que eu vou estar elegante mesmo sem o salto. Entende? Então isso é você negociar. Tudo bem, hoje eu vou sair assim, mas amanhã eu já sei que eu tenho que ir um pouquinho mais tranquilinha, assim, mais basiquinha pra satisfazer meu outro traço. E também tem momentos, né? Exato. A gente não pode estar 24 horas arrumadaça. Tem momentos. Tem que estar se sentindo bem. Você tem que, em primeiro lugar, olhar para o teu espelho sendo você. E aí você olhar e entender qual é a Cacá que eu tô vendo hoje. É uma Cacá que acordou mais triste, mais cansada, com vontade de dominar o mundo, querendo ser a mais gostosa. E aí você se arrumar conforme aquilo ali. Claro, tem os dias, tipo, hoje eu não queria levantar da cama. Esse é o dia que você tem que se arrumar, pra dar o up. Como é que pode, né? Nossa, gente, é uma loucura, mas é real. Eu vi esses dias um stories de uma moça, eu sigo ela no Instagram, e ela colocou uma enquete de quando a gente, né, que ela admira as pessoas que acordam de manhã já com a disposição de se maquiarem, de se arrumarem para poder sair para os lugares. E ela disse que não tinha essa disposição. Ela disse que não conseguia acordar já de manhã e ir para frente do espelho e fazer tudo isso. Mas. Em algum momento do dia ela fazia? Muito pouco. Então, quer dizer que esse traço que gosta da beleza e da sensualidade, ele está, que a gente chama de castrado. Ele não está podendo existir. Então, em algum momento, esse traço vai gritar. Ele vai exigir atenção. E quando esse traço exige atenção, é tarde demais ou ainda é tempo? Sempre é tempo, porque a gente consegue fazer todo esse trabalho, né? Essa autopercepção de quem eu sou, o que eu quero, os meus desejos, os meus sonhos. Eu atendi uma moça semana passada que ela tem um casamento há 23 anos, mas ela não tem mais sonhos. Ela não se reconhece mais, ela se perdeu. Eu disse para ela, me diz um sonho teu. Não tem. A tarefa dela foi achar 2 sonhos e 2 desejos. Porque, assim, uma pessoa que não tem desejos e sonhos, não vive. Então, para você ver o nível do que as mulheres elas conseguem chegar para viver a vida do outro, porque é o que o outro pensa dela, é o que o outro vê nela. Então, em casa é uma coisa, com família, pai e mãe é outra. É muito louco isso, porque as mulheres acabam vivendo a vida dos outros. E aí, realmente. o que acontece? Quando ela começa a entender que ela tem uma mulher ali dentro, não é só uma mãe e uma esposa, muito dificilmente o relacionamento vai para frente. Porque começam os estresses do parceiro. Onde é que tu vai? Aí começa a achar que vai trair, começa que não sei o que tem outra, aí começa, não gosto dessa palavra, mas começa a revolução, não vou falar outra, né? Porque é feio a gente falar palavras feias. Mas começa uma revolução dentro de casa, porque ela resolveu se descobrir. Porque ela se anulou para caber naquele relacionamento, entendeu? Claro. E aí, muito dificilmente. Existem casais que procuram ajuda. Esses casais que querem ajuda, eles evoluem juntos. Mas quando o cara ele é teimoso, tem crença limitante, mindset fixo, não vai para frente.
É complicado porque daí as mulheres se descobrem de uma forma, mas aí precisam destruir alguma coisa que elas já criaram para poder se descobrir de Na novo. verdade, eu gosto de usar, elas acabam se construindo, para se construir, elas desconstroem o que elas haviam feito antes. Uma palavra mais bonita. A dia toda. Di, para nós mulheres que vivemos sempre querendo fazer tudo, sempre abraçando todo mundo e vivendo a vida dos outros, o não é uma palavra muito forte, muito poderosa, Sim. mas que Muito difícil. muito difícil, que a grande maioria praticamente não tem no vocabulário. Exato. Qual a importância, o benefício dessa palavrinha que é tão curtinha, mas pode fazer muita coisa? É você se amar, é você se libertar. Na verdade, assim, o não, ele é de um dos nossos traços que não consegue dizer não, que é o do masoquista, da época do desfraude, né? Porque ele começa a suportar as coisas todas e ele acaba não conseguindo falar não, porque ele tem medo de decepcionar as pessoas. Então, tipo assim, nós somos amigas. Se você me pedir algo que está fora do meu alcance ou que eu acho que é muito difícil, hoje eu vou dizer, não, Cacá, isso não dá para mim. O que você vai pensar disso, o problema é seu. Mas eu disse não, porque para mim não é leve. Eu poderia dizer, ai, pô, mas a Cacá, pô, mas a gente se conhece tanto tempo. Ah, tá bom, Cacá, vou fazer para você. É pesado para mim. Então eu tiro uma energia minha para dar para você. Toda vez eu vou fazendo isso, toda vez eu vou fazendo, o que o corpo precisa ficar cada vez mais gordo para suportar cada não. Então, lembra, cada não que você não diz é um quilinho que você aumenta. E isso é comprovado também que funciona, que é exatamente assim. Então, assim, tem uma caneta aí, Cacá? Ó, vou fazer o docinho do não aqui, tá? Quando a gente passa... Deixa eu vou escrever. Deixa eu ver se eu consigo escrever, que minha mão tá suando, né? Faz na mão dela, dinâmica. Vamos fazer uma mão dela. Se a minha mão estiver suando também. É que eu não ia arriscar a minha entrevistadora. Isso, Cacá. Aí. Então, assim, ó. Eu escrevi aqui na mão da Cacá, sim aqui, e não aqui. Certo? Então, assim, vamos supor que o teu filho, que você vai ter um dia, vai estar chorando e você tá lá fazendo o almoço com a panela no fogo e ele começou a berrar, 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 berrar. E você tem que dar atenção para ele. Mas naquele momento não dava. O que você vai fazer para pegar ele? Você vai fazer isso aqui, né? O que é que tá escrito para você? Não. E pro teu filho? Sim. Você vai tirar o seu tempo e vai dar para ele. Mas naquele momento você não podia. Olha a diferença de você vai pra balada e você tá lá no fundo da balada e você precisa ir no banheiro, porque você tá muito apertada, né? Tomou uns gole lá, dá vontade de fazer xixi. Quando você vai passando pelo aquele monte de pessoas, o que é que você faz para quem que você tá empurrando? Não. Sai daqui do meu espaço. Eu tô dizendo sim para mim. Caraca. Então, toda vez que você tiver que dizer não, ou que você tiver que dar uma resposta e bater aquele não, porque esse espaço aqui é meu. Peraí, não, para aí. A gente faz isso na balada, é tão fácil. Muito bom. Entende? Então, quando a gente entende que o que você vai fazer com o meu não diz respeito somente a você. Por isso, o autoconhecimento ele é muito importante para você saber receber um não, você entender o não e não se importar com o que a outra pessoa vai pensar sobre isso. Porque, em primeiro lugar, vai entrar o amor próprio e a autoestima. Em primeiro lugar, sou eu. Gente, eu vou ser sincera. Eu me identifiquei muito. Por quê? Eu sempre estou querendo cuidar de tudo, né? Deixar tudo arrumado. Sempre jogaram uma coisa aqui, eu vou lá, eu pego e eu arrumo. E essa parte do não eu também aprendi há pouco tempo. Eu não tinha essa capacidade de dizer o não. Porque, pô, a pessoa me pediu alguma coisa. Vou dar um exemplo simples. Chefe de trabalho.
pode fazer tal coisa? Eu não sei fazer, não está ao meu alcance, mas ele é meu chefe, ele está me pedindo. Eu vou lá e eu faço. Mesmo sem saber, eu me desdobro em 30, mas eu vou lá e faço. Às vezes, só porque ele é, vamos colocar assim, maior do que eu, não quer dizer que eu não possa dizer um não para ele. Ou explicar, pelo menos, a situação do porquê que eu não posso fazer aquilo. Porque, poxa, a gente se sobrecarrega, às vezes, por coisas inúteis, vamos colocar assim, coisas desnecessárias. Eu vou dar um exemplo do casal de novo, parceiros. Ah, fulana pode fazer isso? Posso. Fulana pode fazer aquilo? Posso. Fulana pode... Posso. Gente, não é assim. Como a Di disse antes, é uma via de mão dupla. A gente se ajuda, a gente consegue. Quando não tiver ao nosso alcance, não. Pô, não dá para fazer assim. Não vou aceitar tudo que você está me pedindo porque eu não funciono dessa forma. Eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço. Poxa, mas vou tomar um café com uma amiga. Ah, mas por que você vai tomar um café com a sua amiga e eu vou ficar aqui em casa? Cara, não. É o meu tempo, é o meu espaço, é a minha cabeça que precisa de um tempo para mim. Eu preciso de outras pessoas além de você. Não é uma coisa só fechada ali. Um casal é formado por duas pessoas totalmente diferentes. Eu fui criada de uma forma, meu marido foi criado de outra forma, totalmente diferente. Quando a gente escolheu ficar junto, foi uma escolha nossa, uma escolha de cada um. E o que a gente faz com essa escolha? A gente coloca ali, vamos sentar e vamos conversar. Claro, no início da relação não gera aquela conversa de não, o que é bom para ti, o que é bom para mim. A gente vai descobrindo em toda a relação. Vou dar o meu exemplo de quando eu conheci o Ander, olha eu abrindo, ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar, tá? Desculpa, mas eu vou falar. Aprendizado, gente. Claro. Quando a gente se conheceu de um modo incorreto. Não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente se conheceu de um modo incorreto. Não favorável. Isso, não favorável, uma palavra maravilhosa. E a gente ficou 2 meses. Ficando, né? Cada um na sua casa. E eu saí, um dia eu viajei, e quando eu voltei de viagem, eu fui direto morar com ele. Tipo, a gente se conhecia 2 meses, 2 meses é muito pouco para um relacionamento já entrar. A gente chama juntar os trapos, né? Porque a gente não é casado no papel, mas a gente tá junto há 7 anos já. E eu não conhecia bem ele, não sabia como era o temperamento dele, não sabia praticamente nada, nem o meu mesmo, eu não sabia, não conhecia ainda. E foi difícil, mas hoje a gente se supera. Hoje a gente consegue sentar e conversar e ver o que está dando errado na nossa relação e ver como é que a gente consegue melhorar aquilo. Às vezes surge um arranca-aba aqui, um arranca-aba ali, mas no final cada um se expressa de uma forma e a gente consegue entrar num bom senso. Ótimo. É isso. Que é a parte da conversa. Exato. Né? O diálogo e a comunicação é a base para tudo. Se não existe, não existe relacionamento. Não tem como. E para qualquer coisa, acho que pra nem tudo. É mais só no relacionamento. Não, relacionamento, né? De amigos, de empresa, profissional, tudo, familiar, tudo. Relacionamentos em geral, né? Comunicação. E é sempre a gente, assim, é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de ensinar para acabar com muitos conflitos, muitas tretas, né? Sempre é sobre você, não é sobre o outro. Olha, em vez de eu chegar e dizer assim, Cacá, você faz isso, 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 e você não faz aquilo, a gente já combinou, você não faz, você não sei o que, você me estressa, porque não. O que eu tô fazendo aqui, apontando o defeito dela? Ela tem um traço, que é o psicopata, que não gosta de que aponte os defeitos. O que vai acontecer? Vai dar porrada. Porque ele vai fazer quem que você pensa que você é, porque você não é minha mãe, você não manda em mim, você não levanta o tom de voz, e aí dá aquele rolo. Acabou essa conversa. Se eu chegar e falar assim, Cacá, a gente já conversou sobre isso, toda vez que você não cumpre o nosso acordo, você me sobrecarrega dessa forma, eu me sinto não importante, eu não me sinto valorizada, para mim não está sendo legal, está sendo desfavorável essa situação, como que a gente resolve?
Olha a diferença, porque é sobre mim. Como é que ela vai me alfinetar falando sobre mim? Vocês viram a diferença da gente falar o que a gente está sentindo, ao invés de apontar cada coisa que o outro fez? E saber explicar, né? Para mim não é legal, porque eu não me sinto confortável, eu me sinto exausta, eu me sinto cansada, eu chego do trabalho assim, assim. Poxa, eu também queria descansar, sentar do teu lado, assistir uma TV, mas aí, né, você não cumpriu a sua parte, eu preciso fazer, porque a organização da casa tem que andar. Olha a diferença. Conversar, né? A conversa hoje em dia é fundamental. E a parte do tom de voz também. Porque não adianta você falar sobre você num tom elevado. A Não. pessoa vai se irritar na hora e já vai vir com alfinetada, né? Então, sempre manter um tom de conversa mesmo, para os dois conseguirem se entender ali. Dentro de tudo isso que a gente falou, até dos traços ali, como é que a gente identifica esses traços? Só de olhar. Você é uma profissional nessa parte, né? Mas, por exemplo, para mim, como eu identifico uma pessoa que tem o traço de esquizoide, o traço rígido? O formato do corpo. Então, esse estudo é baseado em cima do formato do corpo. O formato do corpo explica como a sua mente funciona e, a partir daí, a sua mente me conta a sua história. Mesmo sem você conhecer, bater o olho já... Eu consigo identificar os mais fortes, né? Mais para saber exatamente quantos por cento só com o gráfico. Mas vamos supor, eu consigo identificar qual é o traço da pessoa que está na dor só pela fala dela. Ela me falando, que a gente chama de engenharia reversa, né? A gente ouve a pessoa falar, já sei, pode ser o menor traço dela. Mas se ela tiver 7% de um traço só e ele tiver na dor, todos os outros entram. Então, assim, o esquizoide, ele é mais um cilindro alongado, né? Magrelo, com os ossos aparentes, parece que vai desmontar. Então, quando tu olhar uma pessoa assim, que é virada em osso, que a gente chama, né? Vulgarmente falando, tem um traço alto de esquizoide. Só que todos temos o 5, tá? Então vai ter sempre a mistura. O oral, ele é mais cheinho, é mais redondinho, aparenta ser sempre mais novo, tem a pele mais molinha, né? E o psicopata, ele é um triângulo invertido. Aí vai entrar o povo da academia, principalmente os homens, que são assim, e as pernas são finas, galera, não vai aumentar. Sinto dizer, mulheres que têm psicopatia alta, não vai aumentar. Vai ser sempre um triângulo invertido. Por quê? Porque ele precisa, naquela fase que ele foi manipulado lá da infância, ele precisa parecer maior. Então, as pessoas que são triângulos param assim, pode perceber. E aí, as perninhas são as bases mais para parecer maior de verdade. Então, não tem força naquela perna, porque a minimização não chegou nas pernas ainda. Não funciona nem se matando de treinar. Não, ele pode treinar 5 vezes perna e 1 vez braço superior, né? Ele não vai aumentar braço. Caraca. A mulher também, tá? Então não adianta. O masoquista é um quadradinho com pescocinho assim, sabe? São as pessoas mais baixinhas. As pernas parecem 2 troncos de árvore grudados no chão, assim, são grossas mesmo. Tem a pele mais densa, tem problemas de boca mais fechada, ou tem bruxismo, quem tem bruxismo tem um masoquista alto. E o rígido é aquele corpo todo desenhado, cheio de curvas, que você olha e quer, deseja. Esse é o rígido. Que é o que mais a gente olha, né? O corpo violão que a gente fala. Exato. E aí a gente consegue identificar. Vai ter um monte de gente aí olhando os corpos agora. Vai. Olhando qual é o traço que vai julgar. Porque, querendo ou não, a gente sabendo de todas essas coisas, a gente acaba olhando e já colocando na cabeça. Aquele ali tem um traço rígido. Aquele lá é esquizoide. É engraçado porque antes de eu saber qual era o meu gráfico, né, eu já estava estudando. E aí eu ficava, nossa, quem será que eu sou? Quem será que eu sou? E o meu gráfico deu mais alta rígida e eu achei que eu era mais oral. Porque eu sou mais chorona, eu sou mais sentimental, eu quero cuidar de todo mundo. Então, só que no meu gráfico, na minha análise corporal inteira, deu que eu sou 35% rígida, 27% oral. E eu, assim, até ainda falei, nossa, será que esse gráfico tá certo? Porque eu tava tanto tempo vivendo com a minha oral o tempo todo. Por quê? Porque eu era personal, então eu passava o dia das 6 da manhã às 10 da noite de tênis, cabelo amarrado, leg.
Não existia minha rígida. Quando que ela se arrumava? Não se arrumava, então a minha rígida estava exatamente sufocada. Então eu me sentia desejada quando eu postava foto em casa, para ficar em casa, né, de crop, de que eu recebia elogios pela rede social, pelos meus amigos. Ah, que legal. Mas eu estava tão cansada que eu não queria sair. Caraca. Então, e aí eu passei muito tempo com essa minha rígida na dor. Então, hoje eu me permito, é a coisa de eu saber. Hoje eu olho no espelho. Qual é a Diana que vai sair para trabalhar hoje? Tem dia que eu atendo minhas mentoradas, meus mentorados, de cabelo amarrado, de leg, e eu digo, ó, minha oral tá trabalhando hoje, mas eu tô trabalhando. Eu tô aqui. Só que eu tô de oral hoje. E a gente tem a possibilidade de escolher realmente qual cacá vai sair? Tem. Na verdade, tu precisa entender que, assim, eu chamo sempre de baterias, né? Então, eu tenho 35% da bateria da rígida. Tem dia que essa bateria nem carregou. E aí eu preciso chamar a bateria da oral. Então, eu gosto muito dessa coisa do espelho, sair da cama e olhar no espelho, né? Eu levanto para fazer xixi e volto. Meu espelho no meu quarto. E aí eu olho assim, quem é a Diana que vai sair para trabalhar hoje? Esses dias eu botei, o esquizoide não combina roupas, né? Ele usa tudo colorido e não tá nem aí, porque é o mundo dele. Então, esses dias eu prestei atenção numa foto que eu bati lá do cross, que eu tava com uma peça de cada cor. Aí eu falei, nossa, minha esquizoide saiu de casa hoje, eu nem vi, coitada, sair. Tá ofendendo a moda. Nossa senhora! Eu falei, deixa, ela tava existindo. Eu tenho 13% só da esquizoide. Mas ela tava existindo aquele dia. Mesmo assim, ela brota, né? Falei, gente, deixa ela existir. Então eu sempre pergunto, o que eu tô a fim de fazer? O que eu quero passar hoje? Aquela coisa de qual é a imagem que você quer passar e qual é o traço que tá me dominando hoje? Eu, ultimamente, o traço que mais me domina hoje em dia é o traço de estar mais arrumadinha. Hoje, por exemplo, eu botei qualquer calça jeans que eu peguei no armário, uma camiseta larga e fui. Mas eu não tava me sentindo bem com aquela roupa. Porque eu tô naquela fase de mais arrumadinha, sabe? Manter o cabelo sempre alinhado, sempre bem maquiada, para manter uma aparência diferente para as pessoas. Porque quem me conhece, que não me vê há 1 ano e meio atrás, não me vê dessa forma. Tipo, vê a Cacá de chinelinho, de calça jeans, né? E sempre ela por aí, mas ultimamente eu tô me cuidando mais nessa parte. A tua rígida tá comandando mais tempo você. E tá Sim. tudo bem. Só que aí tá tudo bem desde que você acolhe os outros traços durante o seu dia. Então, quando você não acolhe todos os seus traços durante o seu dia, também, aí você vai começar a ter problemas. Aí vem o quê? Dor de garganta, resfriado, gripe, doença. Doenças são escolhas. É o teu corpo te mostrando o que você não tá vendo, o que você não tá cuidando. Eu posso escolher ficar doente ou não ficar doente? É tudo uma escolha. É tudo uma escolha. Escolher, aí vai vir assim, eu sei que vai cair um monte de gente em cima, não tem problema. Eu tenho base científica para falar. Câncer é uma escolha, morrer é uma escolha, Covid é uma escolha, dor de garganta é uma escolha, resfriado é uma escolha. O que difere de tudo isso? Né? Eu vou te dizer, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que ela trabalha no postinho de saúde. E eu gosto dessa história, eu sempre falei para ela que eu vou contar essa história o resto da minha vida, e ela sabe. Ela me pediu, quero correr 5 km. Eu falei, beleza, vamos correr. Fui treinando, e um feriado numa quinta-feira, faz uns 2 anos, um ano passado, sei lá, um feriado numa quinta-feira, ela disse, eu quero correr 5 km hoje. Show de bola. No tempo dela, no ritmo dela, mas ela fez 5. E tomei café com ela, almocei com ela e o marido dela e tal. Beijamos, abraçamos, todo mundo junto, jogando videogame, ficamos lá. Na sexta-feira de manhã, ela me manda mensagem às 7h30 da manhã. Di, você tá bem? Eu falei, eu tô ótima, já treinei, tô indo pra minha primeira aula do dia, né? Por quê? Vem aqui no postinho fazer teste de Covid. Foi por quê? Porque eu positivei pra Covid. Eu falei, cara, você tá de sacanagem, né? Eu falei assim, só vou te fazer uma pergunta. Por que é que você não quer ir trabalhar? Ela, poxa, não dá pra conversar contigo mesmo e tal. Por que tu não quer trabalhar?
Não quero mesmo, porque entrou uma coordenadora, vai ficar aqui 15 dias e eu não gosto dela. Por que é que tu não pede para trocar de setor? Porque eu não consigo pedir, eu não consigo falar, porque não sei o que dela tem aqueles traços que tem medo de falar, né? O que ela fez? O que o sistema nervoso dela central fez para proteger ela de passar um trauma maior? Deixou ela em casa. O que vai deixar em casa de testado 7 dias? Covid. O que aconteceu? O marido dela não pegou, eu não peguei. Eu falei para ela, eu não vou, porque eu não escolho estar doente nem com Covid. Eu quero trabalhar. Eu quero desempenhar minhas atividades, eu quero treinar. Caraca. E aí ela passou sexta, sábado, domingo, segunda, super de boas. Na terça, ela tinha... Na quarta, ela tinha que fazer o exame de novo, para ver se ela ia voltar. Na terça, ela foi a 42 de febre, porque ela tinha que voltar na quarta. Ela pegou mais 7 dias, que era o período que a moça ia embora. Só voltou a trabalhar quando a moça foi embora. Que loucura! Olha como é que o nosso cérebro nos protege. Vou te dar o meu exemplo. Eu trabalhei 3 anos num CrossFit, onde eu não disse não para as meninas. Eu trabalhava das 6 da manhã até as 10 da noite. Eu ganhava R$ 600, eu achava que era o máximo, porque eu era responsável técnica de lá. E era parceria, minhas amigas, pô, não, mas aí elas me dão isso, me dão aquilo, mas o dinheiro que era bom não entrava. E eu passei 3 anos sem cuidar de mim, sem ter tempo de me alimentar direito, de descansar. Eu não tinha tempo para tomar café com os meus amigos. Eu não tinha tempo de namorar, sabe como é que eu fazia? Eu olhava a minha agenda, vou ligar para esse aqui hoje que eu quero dar uma volta. Mas é assim, quer sair comigo? Quero, tá, mas eu te dou 1 hora para você ficar comigo, o privilégio de ficar comigo, que eu achava que era um privilégio, e isso porque eu tenho que voltar para casa para dormir. Caraca! O que foi que aconteceu comigo? Eu escolhi ter um câncer de colo de útero. Feminino. Não cuidei do meu feminino. Claro! Nossa, de que loucura! E aí, o que aconteceu? Eu descobri logo em seguida, porque eu sempre fiz os preventivos, né? Então, faço os preventivos. E aí, eu fiquei sabendo. Eu falei assim... Só que eu já tinha todo esse conhecimento, né? Quando eu descobri. Eu falei assim, beleza. E o que é que eu tenho que fazer? Isso. Show de bola. Vou fazer. E aí, segui minha vida. Então, o que aconteceu? Eu foquei numa alimentação mais saudável, em continuar a fazer minha atividade física, aprendi na marra a dizer não para as pessoas, comecei a ficar 3 horas no salão, não precisa, mas eu me permiti, porque eu passei 3 anos sem, né? Eu ia pro salão fazer as minhas coisas, vamos, não quero, não vou, não posso, não tô afim. Foi muito mais fácil. Eu tirei 2 centímetros, era pequenininho e tal, e aí o médico disse pra mim assim, você sabe que você tá numa aula que é só de câncer, né? Eu falei, sim. E tu tá super de boa? Eu falei, mas eu já escolhi que isso não faz parte de mim. Claro. Pra que eu vou ficar falando de doença se eu não sou doente, eu não tenho doença? Aconteceu pra eu olhar. Eu olhei, entendi, ressignifiquei. Foi um alerta, né? Acabou? Eu tenho a escolha de continuar fazendo o que eu estava fazendo. Só que eu ia acabar escolhendo o quê? Não estar mais aqui. Então é isso que eu digo, são escolhas. A doença é escolha. Dor de garganta, não tenho voz. O que é que você tem que falar para quem você não quer? Aí quando eu faço a pergunta, nossa, faz muito sentido. É verdade. Tô com dor de ouvido. Quem é que tem dor de ouvido hoje, né? Difícil. O que é que você tem que ouvir que você não quer? Galera, façam sempre essas perguntas quando surgir alguma coisa. O que está acontecendo que o meu corpo está me avisando para eu não fazer ou para eu fazer? E aí não é que você não vai ficar doente. O que acontece? Você vai. Só que o tempo de duração menor. Em vez de você ficar 10 dias tomando antibiótico, no segundo dia você já entendeu, já ressignificou. Se você resolveu, acabou ali. É mais leve. Dica aí. Cada vez que ficar doente, pergunte-se o que está acontecendo. Por que eu escolhi? Se conheça. Autoconhecimento. Por que eu escolhi ficar doente? O que aconteceu que eu estou doente? O que eu não quero, o que eu quero, que eu não estou conseguindo nesse momento. É de extrema importância. Tudo é uma escolha. Bati o carro, você escolheu. Me cortei, você escolheu. Quebrei o pé, você escolheu. Tudo tem um significado. E quando a gente pergunta
e não se dá a resposta, eu vou trazer barras de Axis. Quando a gente se pergunta e não se dá a resposta, só tipo, por que eu escolhi quebrar meu pé? E deixa, em algum momento do teu dia, do teu sono, do outro dia, vai vir a tua resposta. Poxa, tava com medo de enfrentar o campeonato, tava com medo de ir para algum lugar que eu não queria ir. É muito fantástico. Depois vocês contem nos comentários da Cacá lá, para vocês verem, façam isso. E aí depois vocês nos contam. Façam esse teste e comentem aí para a gente saber o que vocês se autoanalisaram. Di, hoje em dia tu faz parte eu posso chamar de um grupo, as Mulheres Brilhantes? Então, a gente tem essa comunidade, né, das Mulheres Brilhantes, que é da Kênia Gama, e ela é uma palestrante, ela é mentora fantástica, e ela reúne todo ano em São Paulo mais de 2.500 mulheres para fazer negócio. Então, tem um grupo de Mulheres Brilhantes sendo formado aqui em Florianópolis, não tinha, eu faço parte do grupo de Balneário, já pedi a minha transferência para cá, inclusive eu sou líder desse grupo, a gente está formando esse grupo, que são mulheres empresárias da região para fazer network. Então, uma vez por mês, a gente se reúne, vai ser sempre no terceiro sábado do mês, das 15 às 18, 18h30, aonde uma membra, que o pessoal chama de membra, vai dar uma palestra sobre o seu trabalho. Ou vai levar alguém que tenha um conhecimento diferente para ensinar algo diferente e fazer negócios. E a gente aprende também muito com isso, né? É um network gigante, porque você conhece outras áreas, ou às vezes até mesmo conhece alguém da mesma área que você, mas o conhecimento que ela tem é diferente, vocês trocam isso. É muito importante isso para o empreendedorismo hoje em dia. Muito. Né? E agora em Balneário, dia 17 e 18 de junho, vai ter Mulheres Brilhantes com a Kênia Gama. São 2 dias de palestras onde vem convidados ensinar para a gente muitas coisas sobre network. Em São Paulo foi Joel J, o pastor Cláudio Duarte, a Tati De Andela, Kátia Damasceno. Então, tem muita gente muito brilhante que vem dar palestras para a gente. Então, se você tem interesse, te convido, né? Chama a Cacá depois que a gente passa o link das inscrições. Claro. E são aprendizados gigantes. Eu saí ano passado de Balneário, sendo membro de Mulheres Brilhantes, com 6 atendimentos fechados. É muito. Desses 6 foram multiplicando, né? Mas é que as pessoas vão passando. Quando o negócio é bom, as pessoas divulgam. Então, isso vai gerando um crescimento profissional gigante. E, para quem quiser conhecer um pouco mais, tem o Instagram das Mulheres Brilhantes, né? Tem das Mulheres Brilhantes, tem o da Kênia Gama, que é o oficial, que você pode entrar, tem todos os cursos no Brasil inteiro, né? Então, acabou de ter o de Minas Gerais agora, de BH, acho que foi o Minas Gerais e BH. E agora, o próximo mês é em Balneário. Então, e aí, final do ano, que é em São Paulo, são 3 dias de evento. Eu saí de lá, que eu conectei uma pessoa do Espírito Santo e ela me indicou 28 mulheres. Caraca. Eu trabalhei em dezembro, assim, ó, felizona. Imagina! Eu transformei vidas em dezembro. A minha missão é transformar vidas através do autoconhecimento, né? E, cara, eu ganhei o presente de Natal, virada de ano, mais feliz do mundo, porque eu transformei muitas vidas. E bateu uma meta acima do que você já previa. Pra quem é personal, dezembro é terrível. Eu nunca tinha dinheiro em dezembro. Verdade, porque daí dezembro, Natal, festas de final de ano, material escolar. Uhum. Nunca tinha dinheiro. Eu não tinha um planejamento, isso eu aprendi também. Em todo esse meu conhecimento, né? Que vai entrar o financeiro. Para poder me estruturar melhor. O que o autoconhecimento trouxe para a sua vida financeira e para o seu relacionamento? 2 perguntas longas. Vamos lá. Para o financeiro, eu aprendi a usar os meus traços a meu favor. Aprendi que eu tenho que melhorar a minha ambição e o meu merecimento para poder conseguir conquistar as coisas que eu quero. Organização financeira, gente, isso é um problema, porque eu tenho 7% do traço que é organizado, que é o masoquista, né? Que gosta de planilhas, que gosta de executar coisas difíceis. Eu tenho só 7%.
Para eu sentar na frente do computador, numa planilha financeira, é uma tortura. E aí eu descobri outros recursos, que na hora de eu fazer o que é difícil para mim, eu agrado os meus traços maiores. Então, eu gosto de, na hora de fazer o financeiro, uma taça de vinho, eu gosto de um aperitivo, porque eu distraio a minha oral, eu deixo a minha psicopata feliz, porque eu estou lidando com dinheiro, estou tomando uma taça de vinho, né? E aí eu estou fazendo algo mais divertido. Mas eu sei que eu tenho 7% dessa bateria. Então eu consigo ficar no máximo 45 minutos fazendo aquilo ali. Sem tirar a tua atenção Sem pra outra tirar minha coisa. atenção. Só que daí depois eu já começo. Eu não começo mais, não consigo mais prestar atenção, então eu preciso respeitar isso. Eu gosto? Não. Mas eu sei que é importante, então eu preciso fazer. Então eu recompenso os outros traços. Então hoje eu sei as coisas que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, o processo que eu tenho que fazer. Por isso que tem muita gente que quando vai fazer alguma coisa que não quer, mas precisa fazer, sempre fica naquele tipo, naquela incomodação, né? Exato. 5 minutos aqui, tira a atenção daqui, vai olhar o celular ou precisa levantar para ir no banheiro, sempre tem alguma coisa Sempre. empecilhando. A neurociência fala o seguinte, ó, eu ensinei isso lá no Marbelas hoje, no salão. A neurociência hoje ensina que cada vez que a pessoa tira a tua atenção, você vai estar fazendo a tua planilha, você está fazendo as tuas coisas, tua programação. Alguém diz assim, Cacá, no que você fez isso aqui, o teu cérebro para voltar para tua tarefa, ele leva 7 minutos. Caraca. Quanto tempo você perde do seu dia? Praticamente o dia todo. Então isso é autoconhecimento, é você saber que agora não, agora é isso aqui, mesmo que eu não queira, eu tenho que fazer, porque eu sou adulta. Criança não quer fazer. Então, adulto, ele quer fazer. Ele precisa fazer. Então, eu consigo fazer esses acordos com os meus traços. E aí, depois que eu faço isso, eu preciso o quê? Cuidar da minha oral, que gosta do filmezinho, vou assistir uma série, já comer meu petisquinho, e tá tudo bem. Que é a parte do Da recompensa. lazer, isso, da recompensa, né? Eu preciso, exato. Então, isso hoje eu sei que tem que ser assim. Mas é a incomodação antes de começar. Nossa, amanhã é dia de fazer... Aí é meu mindset, gente. Amanhã é dia de financeiro. Em vez de eu pensar, ai, que saco, que não sei o quê, qual é o vinho que eu vou tomar, que petisco eu vou fazer? Já vai Começa a agradando fazer, o outro exato. lado para que aquilo se torne mais fácil. Exato. E isso é muito importante. Acaba se tornando um jogo com a gente mesma, né? Porque a gente tem que saber lidar com todos os nossos lados e ir jogando com cada um deles ali para ir moldando e se adequando e fazendo com que cada um deles se... Raciocina comigo, são 5 crianças. Como é que você faz a criança fazer o que você quer? Recompensa ela. É igual. E a gente, mesmo sendo adulto, a gente continua sendo criança, né? Nós somos dominados por crianças. E se a gente não cuida deles, eles gritam dentro da gente. E a gente age que nem criança. O que é a birra? O que é a pessoa ficar, porque não sei o quê, porque não quero, e ficar naquele não quero, é uma birra? É a criança no mercado chorando que não ganhou picolé. Loucura. É muita coisa, gente. Caramba. Falei que ia ser muito aprendizado. Tá aí. E a questão do relacionamento me fez entender que somos diferentes. Aí me perguntam assim, tá, mas então é mais fácil me relacionar com a pessoa que é igual a mim? Não. Não existe mais fácil, mais difícil. Existem acordos. E eles precisam ser cumpridos. Se uma pessoa tem, que nem eu tenho 27% de oralidade, né? É aquele que fica o tempo todo assim, né? Que gosta de agradar, quer ficar grudado o tempo todo. E eu tenho um relacionamento que ele tem mais esquizoide, mais psicopata, que são os traços mais racionais. Isso aqui é um negócio chato e não entende. Então, assim, no meu relacionamento, eu descobri tudo isso porque um belo dia eu fiz a melhor declaração de amor, linda, maravilhosa, a melhor, a mais linda da minha vida. E ele estava no sofá sentado jogando sinuca no celular. A resposta foi, ok. Essa cara eu fiz. Eu falei, oi? Como assim? Ok. Daí ele, ok, amor, eu também te amo. E continuou aqui. Eu falei, cara, não é possível. Como que uma pessoa, no meu entendimento... Cadê o emocional desse cara? Como que uma pessoa ama desse jeito, cara? Daí eu fiquei assim, eu falei, não, né?
Fui pro quarto, chorei, me escabelei, não deixei ele ver, né? Claro. Porque as minhas amigas, olha, as crenças diziam que eu não podia deixar o meu namorado me ver chorando, porque ele me dava um pé na bunda. Seu ponto fraco. Crença dela, né? Quando eu descobri que eu podia chorar e precisava avisar, acabou com isso. Aí esse celular hoje parece que tem. Eles escutam, né? Tem olhos e Eu falei, ouvidos. gente, esse relacionamento não vai pra frente, como é que eu vou lidar com esse relacionamento? E fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, veio a formação que eu fiz, né, de analista corporal, e aí, passo a passo, deu, vou estudar isso aqui. Achei interessante. Aí eu catei, vem cá que nós vamos fazer um curso. Se a gente não fizer o curso, a gente não vai se entender. Ele aceitou de boa? Sim, muito de boa, porque ele também, pra ele, assim, ele não entendia como eu podia ser tão chata, e eu não entendia como ele podia ser tão frio. Era isso, né? Sem conhecimento, a gente se via dessa forma, né? E não fazia sentido para ele estar com uma pessoa grude, e eu não fazia sentido estar com uma pessoa que não me dava atenção. Então, fomos estudar. Então, hoje a gente sabe que eu digo para ele assim, olha só, minha oral tá na dor, eu preciso de atenção. Quando ele tá de boas, ele diz, tá bom, o que você quer fazer? Vamos assistir um filme, vamos passear, ele me dá atenção. Só que nem sempre. E aí ele diz assim, hoje, agora não dá. Eu preciso acolher os meus traços que querem ficar sozinho, eu não consigo fazer o que você precisa nesse momento. O que eu digo para ele? Ok, entendi. Quanto tempo você vai precisar ficar sozinho? 3 horas, 4 horas, a tarde inteira. Show. O que eu faço? Meninas, preciso de colo. O que nós vamos fazer? Vamos tomar café? Vamos passear? Vamos na praia? Eu preciso, ou eu pego e ligo pra minha amiga, minha oral tá sozinha, precisa conversar. Eu vou só falar, você só ouve, beleza? Beleza. Ou eu pego meu computadorzinho, que eu gosto de assistir meu filmezinho no meu quarto, né? E aí eu vou assistir um filme de princesa, bem criança, eu vou assistir um filme de romance. Algo que te Choro acolha. pra de caramba, alguma faço um forma. potão de pipoca, um chocolate, fico lá. Que é o tempo que ele disse que ia levar pra me dar atenção. Que loucura, né? E aí a gente consegue hoje fazer, olha o que é mais louco ainda. Que filme você tá vendo? Aladdin. Ai, sério? Eu tava a fim de acolher meu oral, você não podia? Tá, você vai me dar atenção agora? Não, agora eu vou terminar meu filme. Então tá, senta do meu lado, abre o notebook dele e vai assistir filme de luta, coisa de menino. Fica os dois juntos, fazendo cada um a sua coisa. Acaba o nosso, vamos agora assistir uma coisa juntos. Que loucura. E daria também para fazer um acordo de assistir eu assisto o seu e depois a gente assiste o meu. Depende. Para quem tem esse traço muito alto de esquizoide, de raciocínio lógico, essa coisa de melosa, é muito difícil. Tem que ter algo que faça sentido. Que tenha uma história, que tenha um enredo, que vai ensinar alguma coisa. Claro. Porque senão, assim, tu vai começar a assistir o filme toda empolgada, tu tá chorando, linda, maravilhosa, tu olha pro lado e dormiu, porque é chato. E aí tá tudo bem, mas ele tá do teu lado. O que a gente faz? Que saco, quando é comigo você não faz o que eu quero, né? Criança. Acorda pra ver. Toda vez que tu vai ver filme comigo, tu dorme. Exato. O negócio é chato. Então, assim, tudo bem, é legal pra mim, mas pra ele não é, mas tá do meu lado. Então, ok. Entende? Então, isso muda muito, isso transforma muito. E aí você vai indo, estamos no mesmo sentido, faz sentido, não faz, mesmos objetivos. E aí, olha só, não tá fluindo. Como a gente resolve? Sempre acordo. Sempre acordo. E o legal disso tudo é tu chegar e dizer, olha só, minha psicopata tá assim, meu oral tá assim, não sei o quê, eu fiquei assim porque a minha psicopata ficou assim, porque aconteceu isso. Cara, tem um modo da gente chegar tentando conversar com a pessoa, mas sem saber esses nomes específicos? Sempre falando sobre você. Preciso conversar com você. Ai, que saco. Não, mas é sobre mim. Olha só, eu não tô me sentindo acolhida, eu não tô me sentindo amada, porque eu fico muito tempo sozinha, porque eu gostaria de poder chegar em casa, sentar no sofá e não fazer nada junto com você. Eu gostaria de um dia chegar em casa e me sentiria muito bem que tivesse o jantar pronto. Eu gostaria muito que um dia você me convidasse, me fizesse uma surpresa num restaurante, uma viagem. Não acontece, daí quando isso não acontece, assim, eu me sinto tão triste, tão chateada, como que a gente resolve?
Isso tanto no chateamento quanto nas coisas que você não gosta também, né? Exato. Ó, eu arrumei a casa, eu arrumo a casa. Todo dia você tira o seu sapato e deixa lá. Toda vez que você faz isso, sabe o que que eu me sinto não valorizada? Eu me sinto como se eu fosse a empregada da casa e não sua esposa, não sua mulher. Porque você não valoriza nada do que eu faço. Como a gente já falou, modos de conversar, de tentar fazer com que o outro entenda o que você está sentindo sem ser agressiva. Tem sempre um método que a gente encontra de poder conversar e fazer a outra pessoa entender de um modo mais tranquilo. E é assim que os relacionamentos hoje funcionam, não é mais como na moda antiga, né? Então as coisas evoluíram, a gente tem que evoluir junto, não dá para ficar parada. E hoje em dia, com tudo o que você aprendeu, com o autoconhecimento que você teve e com os ensinamentos que você dá para as outras mulheres, o que é ser mulher para você? Essa pergunta todo mundo faz. Eu fiz uma palestra no Marvelas para as mulheres no mês de março, que foi para as mulheres, né? Justamente sobre o que é ser mulher. E as mulheres não sabem o que é ser mulher. E aí vai entrar de novo. Você se olha no espelho? Você consegue na sua agenda agendar a sua unha? Você consegue conversar com o seu marido, ou com o seu parceiro, ou com as pessoas na sua volta sem estar cuidando o tempo inteiro? Sem estar se preocupando? Você se preocupa só com você? Eu deixar o meu lado feminino aflorar, que é deixar ser cuidada. Saia da guerreira, do dar conta de tudo. O que é o ser cuidada? Comprei esse blazer para você. Ah, eu pensei em ti, Cacá. Não, mas não precisava. Ai, não precisava gastar teu dinheiro comigo. Ai, precisava sim. Gente, mas as mulheres fazem isso. Precisava sim. Elas fazem isso. Então eu não sei receber. Então, se eu não sei receber um elogio, eu não estou pronta para receber nada que o universo tem para me dar. As mulheres, a gente vê que tem essa parte do negócio do não saber receber um elogio, né? Exato. Ai, como teu cabelo tá bonito hoje. Ai, ele tá bagunçado, eu só passei a mão assim hoje. Poxa, teu cabelo tá bonito. Obrigada. Ai, gostei dessa blusa que você tem. Ai, eu comprei ali no brechó da esquina. R$10. Poxa, muito obrigada. Teu calçado, nossa, tu tá de chinelo. Que chinelo bonito, onde você comprou? Poxa, gente, agradece, saiba acolher esse elogio para você. Não justifique o elogio, simplesmente acolha e agradeça. Isso faz a gente se sentir bem. Exato. Então, ser mulher hoje é você saber se impor, saber se você colocar os seus limites, é você saber quem você é, o que você está vendo no espelho, é você chegar cada vez mais perto da energia feminina. Eu tenho sim que cuidar da casa, essa coisa de que é o feminismo, né? Eu tenho sim que cuidar da casa, a energia feminina é essa, né? Eu tenho que estar presente cuidando das coisas, mas eu também tenho que ir trabalhar, porque é o meu dinheiro que vai me trazer o meu brinco, que vai me trazer a minha unha, que vai me trazer o meu conforto. E é eu saber elogiar o meu parceiro, é eu saber que eu sou a base para que ele consiga dar o próximo passo e combinar que ele dê o próximo passo, ele vai segurar lá para eu poder dar meu passo também. E aí a gente vai crescendo dessa forma. É você saber elogiar o seu marido, incentivar ele, dizer o quanto ele é importante, que o trabalho dele é importante. Tem mulheres, eu já presenciei isso, que ao invés de elogiar o que o marido faz, é só paulada. Ai, porque é vagabundo, ai, porque não presta, ai, porque não faz nada. O cara vive fora, trabalha o dia inteiro, no final de semana tá ali fazendo churrasco, fazendo coisas pros outros. Tem homem também que é um pouco da mulher, né? Tem. Que quer cuidar de todo mundo Energia e acaba não se cuidando, não cuidando de si próprio. E a mulher aqui, lascando em cima dele. Isso também é prejudicial para vocês, homens. Hello! Acordem aí também, né? Pelo amor de Deus. Exato. É o equilíbrio, né? Tem que existir um equilíbrio. Então, não adianta. Então, onde uma energia está demais, a outra, obviamente, está de menos. E que seja equilibrado cada um na sua energia. Com certeza. Quem é você? Quem sou eu?
Eu sou... Ai, gente, eu adoro essa pergunta. Por isso que eu deixei pro final. Eu adoro essa pergunta. Eu sou uma mulher que eu sou sonhadora, eu sei o meu valor e eu sei todas as coisas que eu mereço. Principalmente, eu mereço ser amada, eu mereço ser elogiada, eu mereço viver intensamente. Quando a gente chega perto de algo que pode tirar a nossa vida, cada segundo que existe nela é importante. Cada dia que abre o olho é, opa, dia 1 de novo, sabe? Por isso que eu digo do dia 1. Então, assim, é mais um dia, é você querer fazer como se hoje fosse realmente o seu último dia. O que você faria se hoje fosse o seu último dia? Se hoje fosse o último dia do seu relacionamento, o que você gostaria de fazer? Então, assim, tem pessoas que dizem pra mim, tu é muito intensa, porque eu sou, porque a vida é muito rápida. Eu sou uma mulher muito intensa, eu sou uma mulher que ama aprender, ama estar com pessoas inteligentes, que tenham coisas para agregar, amo treinar. Se me tirar o meu treino, eu tenho um treco, eu fico chata. Então, eu sou uma mulher que eu quero, assim como eu transformei a minha vida, transformar vidas, levar autoconhecimento, amor próprio e autoestima. Muito bom. E relacionamentos saudáveis. Isso aí, Di. Muito obrigada pela tua participação no De Papo com a Cacá Podcast. Fiquei muito, muito grata mesmo de você estar aqui, trazendo toda essa explicação para nós, todo esse conhecimento, todo esse autoconhecimento que eu tenho certeza que muita gente que assistir vai refletir, vai pensar. E quem quiser saber um pouco mais sobre você, quem quiser até contratar a sua mentoria, como é que faz? Tem o meu Instagram, eu também faço treinamento para equipes empresariais, tá? Então, eu tenho a equipe de sucesso que eu te falei ali. Então, você pode escolher a equipe, pessoal, relacionamentos. Tem o Instagram, _treinadora, você pode entrar lá no direct e me chamar, né? E tem meu WhatsApp, se tu quiser deixar, pode deixar também, não tem problema. E eu atendo em qualquer lugar do mundo. Atendimento online hoje gera essa conexão à distância também, que pode ser de qualquer lugar. Já fez atendimento em Nova York,